A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu quero compartilhar um testemunho com vocês que eu intitulei como Testemunho do Chester. Aqui com esse testemunho eu quero mostrar o cuidado de Deus, como Deus se importa com seus filhos, como Deus se importa com aquilo que você deseja. Às vezes é uma comida diferente, sei lá, uma roupa, algo assim. Eu, no Natal retrasado, a situação não estava boa financeiramente aqui em casa e meu esposo estava trabalhando numa firma, numa empresa. Ele recebia um salário, né, que dava para pagar o que tinha e não sobrava. Não sobrava para fazer nada além disso, de pagar as contas, de comprar as coisas e só. E chegou no período de Natal, não tinha recurso para comprar as coisas da ceia, né, para fazer uma ceia bonita com um chester, com a carne, né, direitinho. Então eu, falando com o Senhor, em pensamento, falei, meu Deus, e agora? Acho que a gente vai passar esse Natal só no simples, né? Linguiça, salsicha e vamos ver. Só que nessa hora que eu tava falando no meu coração, o Espírito Santo falou comigo, por que você não pede a Deus? Por que você não pede ao Senhor um chester, aquilo que você tá querendo para fazer a ceia? Aí eu acordei e falei, vou pedir ao Senhor, eu vou orar. E fui pro quarto e orei. E fiz uma oração simples, pedi a Deus que eu queria fazer uma ceia de Natal, que eu queria fazer um almoço de Natal, não era nem ceia, era um almoço. Só que a gente não tinha condição, a gente não tinha recurso. Tava complicada a situação, pagou as contas, tava tudo certinho, mas não tinha dinheiro para comprar mais nada. E ele trabalhando, não tava no tempo dele receber, só ia receber quando virasse o mês. Aí orei. Pedi ao Senhor que ele provesse, que eu queria um chester, eu queria comprar para fazer uma ceia, que fazia aquela ceia com carne, com sobremesa e tal. E o Senhor enviou recursos para comprar as sobremesas, a gente comprou as coisas da sobremesa. E minha avó e meu pai viriam para a ceia comigo nesse Natal. Em especial, esse Natal seria o último que eu passaria com a minha avó, que depois, virando esse ano, ela viria a falecer. Então, o Senhor já sabe de tudo e faz tudo cooperar para o nosso bem. E Ele sabe o desejo do nosso coração. Às vezes, de servir o melhor para nossa família, de fazer um momento de comunhão. E eu pedi ao Senhor em oração. A gente acha até engraçado, eu pedi um chester ao Senhor em oração. E eu olhava nos mercados, tava caro. Era bem caro, né? Você via, não, ficava contando. Eu falei, não tem. É só Deus. Parece simples, mas eu sei que muitas pessoas passam por isso. De às vezes não ter o simples mesmo. Sei que o cenário parece bonito, né? Bonitinho, mas aqui é uma casinha simples, pequena, de um quarto. Se a gente conseguiu na luta aí do dia a dia, trabalhando, meu esposo às vezes recebendo dinheiro, as coisas na justiça de trabalho, e a gente conseguiu fazer a casinha, o Senhor nos deu a alegria de ter uma casa, os pais dele ajudaram, então a casinha é simples, parece bonito, né, o cenário, mas era uma casinha simples, de um quarto. E eu sei que muitas pessoas passam dificuldade, às vezes no básico, às vezes é numa carne, numa mistura, numa fruta. É coisa simples, irmão, mas que Deus está vendo e Deus se importa. E a gente que é cristão, às vezes a gente acha que não, nesse mundo a gente vai sempre ter abundância. E nem sempre vai ser assim. O apóstolo Paulo diz, eu sei o que é ter muito e sei o que é ter pouco. Ele sabia o que era ter abundância e sabia o que era passar escassez. E no mundo a gente vai ser assim. Às vezes a gente vai estar com muito, outras vezes a gente vai estar com pouco e está tudo bem. Eu sei que em todas essas fases Deus suprirá a nossa necessidade. Em todas essas fases, ainda que nos falte algo a mais, Deus será o nosso suplemento. Ele nos dará a alegria da presença dele. E eu sei que ele cuidará de nós. Ele se importa com esses desejos do nosso coração também. Mas a palavra diz, busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o Senhor pede para a gente buscar primeiro o reino dos céus. Que comida, bebida, roupa, isso o Senhor é quem acrescentará para nós. Ele trará para nós. E eu orei, pedi e deixei nas mãos do Senhor. Pedi um chester.
E depois que não passou uma semana, o meu esposo foi trabalhar, me mandou mensagem e disse que o patrão dele, naquele ano, ele daria uma cesta de Natal. E que a cesta seria uma cesta de carne, que viria frango, picanha, uma cesta de carne. Aí eu falei, meu Deus, foi a oração que eu fiz. Eu pedi a Deus a providência disso para a ceia. E ele respondeu assim. Ele tocou no coração do patrão do meu esposo e esse patrão comprou uma cesta de carne para os funcionários naquele Natal. Eles ficaram até espantados, porque eles falaram, não é costume dele fazer isso, ele nunca tinha dado ainda essa cesta. Se meu esposo tem alguns anos lá na firma, ele ainda não tinha feito isso. E eles ficaram abismados. Tinha colega dele espírita que ficaram espantados. E eu falei com ele, meu Deus, eu orei e pedi a Deus essa provisão. E Deus abençoou. E até os espíritas falaram, nossa, é Deus mesmo, porque para fazer esse homem abençoar a gente com isso agora, com essa cesta de Natal, de carne, é Deus mesmo. Eu falei, foi Deus mesmo. E o Senhor abençoou. Eu agradeci ao Senhor, orei, agradeci. A cesta de carne chegou, era uma mochilinha cheia de carne. Veio com coisa, veio com frango, veio com picanha suína, veio com outras carnes também de Natal. Só sei que o Natal foi recheado, porque Deus proveu mesmo. Chegou o frango, chegou tudo. E chegou a mais do que eu tinha pedido. Esse é o nosso Deus. Ele faz muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Deus é generoso. Quando Ele abençoa, Ele é generoso. E a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. Então aquilo ali foi uma resposta de oração. Embora simples para os olhos de alguns, mas eu sei que a realidade de muitos é essa. A gente às vezes tem que pedir, é isso, às vezes um a mais a gente não tem. Nosso recurso não dá, mas o Senhor é aquele que provê na vida daqueles que são seus. E eu creio que Deus provê na vida de toda a terra, porque realmente, se a terra produz, se a terra dá alimento, se a terra faz tudo, é porque Deus permite, é porque Deus dá chuva, Deus dá sol, Deus deixa a terra produzir, Deus deixa a terra dar o alimento. E Deus tem o controle de todo o percurso. Deus é o rei, acima de tudo. É rei dos reis e senhor dos senhores. Então, esse foi o testemunho do Chester. E hoje eu quero trazer isso como esperança. Às vezes é uma coisa simples que você tem pedido a Deus, que você talvez ache que Deus não se importe com o tamanho da simplicidade do que você tem almejado, daquilo que você precisa no hoje, no básico. Mas Deus se importa. Seja o que for, seja uma roupa, um creme de cabelo, um perfume, uma comida, uma carne, Ele se importa. Eu tenho outros testemunhos, uma vez eu também tinha vontade de comer yakisoba, também não tinha o recurso, era recurso contado, eu tinha que comprar o básico, comprar leite, mingau para minha filha e a comida. E se eu fosse no mercado com o recurso que eu tinha para comprar material para fazer yakisoba, não tinha. Era o básico. Eu saí, era um desejo que tinha passado no meu coração. E quando eu fui para casa, eu fui visitar uma amiga minha. E cheguei na casa dessa minha amiga, adivinha? Deus me levou lá para comer yakisoba. Ela tinha feito yakisoba e me deu yakisoba. Então Deus se importa. Isso foi um outro testemunho do cuidado de Deus. Ele se importa. E quando Ele vê a gente buscando o reino do céu, a sua justiça, e botando em primeiro lugar a presença dEle, a vontade dEle, Ele vai se importar com tudo aquilo que o nosso coração também almeja. É claro, desde que aquilo seja bênção para nós, desde que aquilo não venha trazer maldição para a nossa vida, porque às vezes a gente quer certas coisas e o Senhor não dá porque Ele sabe que aquilo não vai ser bênção para nós. Talvez não seja o momento, talvez não seja o tempo, talvez mais para frente o Senhor dê, nos prepare para receber aquilo que nós temos pedido, mas eu sei que o Senhor é fiel. E hoje eu quero te lembrar da fidelidade de Deus, do amor e o carinho dEle. Ele é fiel. E com esse testemunho, eu quero te encher de esperança. E eu quero ler aqui para você. Em Mateus 7, no versículo 7, onde o Senhor Jesus vai falar: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todo aquele que pedem, recebe, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra a seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. E aqui ele continua: façam aos outros que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e o ensinamento dos profetas. Então o Senhor dá aqui
Olha, batam, peçam, busquem e vocês receberão. Mas lembre dos princípios da palavra. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Peçam e vocês receberão. Deus não dará uma pedra a quem está pedindo pão. Deus não dará uma cobra a quem está pedindo peixe. Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Porque se nós mal sabemos, quanto mais Deus, que é perfeito em amor, que é santo. E ele ainda dá um conselho. Façam às outras pessoas aquilo que você gostaria que fizessem a você. Talvez um dia Deus te coloque numa posição onde você seja esse abençoador, como foi o patrão do meu esposo. Ele foi um canal de bênção na nossa vida nesse momento, para suprir a necessidade dessa ceia. E o Senhor é isso que Ele quer. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você. Se Deus te colocar como canal de bênção, abençoe. Talvez é no simples. E tem pessoas que precisam do simples mesmo. E ali elas vão ter ali a prova do cuidado e do amor de Deus. Embora a maior prova seja Jesus Cristo da cruz. Essa é a maior prova que nós temos do amor de Deus. Mas as pessoas também terão aqui na terra o amor no simples, nos cuidados simples do dia a dia. Amém? E que Deus abençoe você e toda a sua casa. Em nome do Senhor Jesus.